Oi, eu sou Marina Guedes e esse é o Maré Sonora, o seu podcast para navegar em conversas muito inspiradoras e de vez em quando divertidas também. E a partir de agora você confere um episódio completo aqui no Maré Sonora. Muito obrigada a cada um de vocês por apoiar o projeto e fazer com que a gente siga adiante. Valeu! E meus pacientes começaram a ficar bem curiosos, então comecei a trazer os pacientes e começamos a navegar. Então eu vi que para os meus pacientes hiperativos, com déficit de atenção e autistas, quando eu fazia sessão no barco, porque eu tenho uma clínica que eu trabalho perto, que é onde a gente está hoje, que está bem perto do barco, e eu vou para o hospital que está mais longe. Mas quando eu trazia os meus pacientes para o barco, era incrível o resultado que eu tinha, terapêutico. A conversa de hoje eu gostaria de inicialmente agradecer a Soraya Silva, que gentilmente fez uma sugestão muito bacana o ano passado. A Soraya faz um trabalho muito legal com pessoas que têm histórias fantásticas, como a Mir Klink, a Marina Klink, e com a convidada de hoje, que está bem longe daqui da Itália. Ela acabou de me falar que ela é italiana, eu não sabia, mas a Clarice Pérez está lá na Califórnia, naquele lugarzinho feio da Califórnia, né? Naquele lugarzinho feio dos Estados Unidos. E eu estou muito feliz. Clarice, seja muito bem-vinda aqui no Maré Sonora. Obrigada por aceitar conversar comigo hoje. Obrigada você pelo convite, adorei. Amo a Itália, sempre a gente está conectado. E você sabe que eu estava preparando o nosso bate-papo de hoje e eu achei muito legal. Eu não vou. Eu peço geralmente para o convidado ou para a convidada se apresentar. Mas antes de se apresentar, de você mesmo, porque eu acho mais legal a própria pessoa falar um pouquinho, né, das coisas que acha mais interessantes. Como é que é a história do seu nome do seu veleiro? Size matters, né? Que é tipo, tamanho importa, né? Tamanho faz diferença. Como é que é isso? É Né? muito Em legal. português o tamanho importa, né? Eu comprei o barco já com esse nome. Como nada nessa vida é casualidade, não acredito em casualidades. Tem tudo a ver, né? Porque nós somos uma família grande. Eu, meus filhos, quando eu comprei o barco e quando a gente se mudou. Então, e foi amor à primeira vista com o meu barco, então tudo certinho, não tem nada equivocado aí. Não foi eu que coloquei, a gente não muda, né? É má sorte mudar ah, o nome do barco. Então, como a gente se escolheu, o barco me escolheu e eu escolhi o barco, o nome perfeito. Essa é a Fala. história. Eu achei muito legal. Quando eu vi, eu falei, poxa, eu vou ter que começar o nosso bate-papo perguntando isso para a Clarice. Você faz muita coisa interessante, vive a bordo do seu veleiro aí na Califórnia, é neurocientista, dentre outras várias coisas. Eu gostaria de te pedir para falar um pouquinho quem é a Clarice, para o pessoal que não conhece você, não conhece o seu trabalho, um pouco da sua trajetória. Entendi. Uau, isso é é sempre uma pergunta complexa, né? No sentido de que, meu Deus, realmente, eu estou sempre me tentando, né, durante meu percorrido, minha vida, né, meu caminho, me autodefinir. Mas, enfim, eu sou, como tu mesmo falou, eu sou psicóloga, doutora em psicologia, especialista em criança e adolescente, trabalho também com as famílias, crianças e adolescentes que têm TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e autismo, né? Crianças com todos os tipos, mais especialmente crianças com esses dois transtornos, mas com todos os transtornos psiquiátricos infantis. Sou brasileira, com descendência italiana, meus tataravós eram italianos. Morei muitos anos na Espanha, fiz meu doutorado na Espanha e agora estou morando na Califórnia. Realmente, paraíso, Califórnia é um paraíso. Estados Unidos é um país incrível, mas a Califórnia é como se fosse um país dentro de outro país. O que mais que eu faço? Trabalho na UCLA, na Universidade da Califórnia, como neurocientista no campo de investigação, porque eu amo o cérebro, sempre, né, gostei.
Eu sou professora, sempre fui, eu comecei a dar aula para minhas bonecas quando eu era criança, né? E me tornei professora, psicopedagoga, depois a psicologia e meu doutorado, né, em neuropsicologia e depois a investigação aqui quando eu cheguei há 9 anos fazem que eu moro na Califórnia. Vivi bastante tempo na Espanha. Sou mãe, né? Sempre com os meus 3 filhos comigo. Tenho 3 filhos hoje adultos, mas aí eram crianças quando eu saí do Brasil. E navegadora, me apaixonei pelo mar. A gente vai estar conversando um pouco sobre isso na Espanha. E comprei meu barco quando eu cheguei nos Estados Unidos. Eu ficava tentando adivinhar se você é do Rio Grande do Sul ou de Santa Catarina. Sou gaúcha. Gaúcha, gremista. Vamos ver o que mais. Eu sou do mundo, né? Eu gosto de dizer que eu sou cidadã do mundo, porque é a realidade. É muito legal essa trajetória, porque sempre um desafio muito grande, né? Viver em países diferentes, a língua, né? Principalmente a língua, não só a cultura, mas a língua. É um dos sonhos, né, de ter saído do país, né? Era que meus filhos aprendessem os 3 idiomas. Hoje meus filhos falam os 3 idiomas, eu também, eles bem melhor que eu, o inglês principalmente, mas falar os 3 idiomas fluentes, né? Então eu pensei que o melhor seria ir viver nos países e essa experiência em loco, né? Viver lá, não aprender no próprio país. Então eu tive convites e oportunidades das universidades para ir morar fora do Brasil e meus filhos pequenininhos, né? Saímos e eles eram muito pequenos. Então hoje realmente esse sonho se realizou. Eles falam os 3 idiomas perfeitamente, não só o idioma, mas a cultura, o que faz deles pessoas muito melhores, nós todos como família. E vocês vivem exatamente aonde na Califórnia? Eu vivo em South Bay, que a gente chama, porque Los Angeles, né? Quem conhece sabe, não é uma cidade bonita, todo o contrário, né? Então eu vivo no sul da Califórnia, digamos assim, no sul de Los Angeles, que são as praias mais bonitas que tem. A gente chama de South Bay, que é Manhattan Beach, Hermosa Beach, Redondo Beach e Palos Verdes. É uma zona maravilhosa. Hoje meus filhos já não vivem mais comigo, né? A gente viveu os primeiros anos no barco todos juntos e hoje eles já são adultos, então vivem em San Diego, que é mais para o sul ainda da Califórnia. Seu barco fica em uma marina, né? Você não fica ancorada em algum lugar, né, Clarice? Sim, eu vivo numa marina que está em South Bay também. E conta um pouquinho como é que foi essa migração de viver efetivamente num barco. Eu acho que foi como toda a decisão, digamos assim, que todo mundo chama você de louco, né? Já foi quando eu saí do Brasil com 3 filhos sozinhas. Meus filhos, eu mesmo, eu era divorciada, o pai dos meus filhos é brasileiro. Então, só teve uma pessoa que me apoiou, que foi meu pai, mas todo o resto, amigos, colegas e família, disseram que eu estava louca, né? Saí do país com 3 filhos sozinha. Mas eu sabia o que eu estava fazendo. Eu tinha, né, essa autoconsciência autoconsciente, eu estava consciente, aquilo era um despertar para mim, eu fui e como realmente deu certo. O barco foi a mesma coisa, né? Eu me apaixonei pela navegação na Espanha, com um namorado e com amigos. O amor, né? O amor transforma. Eu não sou diferente. Então, me apaixonei pela navegação e quando eu fui navegar as primeiras vezes, eu disse assim, isso aqui é para mim, eu quero viver assim. E realmente, botei os meus filhos numa escola de navegação, começamos todos juntos, eu fui também, eu não sabia nada sobre navegação, né? A minha família, quando eu era criança, tinha barco a motor. Então, não era assim, realmente, não era uma coisa de família que eu tinha
a vela, né? Eu tinha nascido e sido criada nesse meio. Bom, sim, no meio náutico, de alguma maneira, mas não da vela. Então, aí me apaixonei na Espanha e quando eu vim para os Estados Unidos, o aluguel aqui, a Califórnia eu diria que é o estado, eu não sei estatisticamente, mas eu sei que é um dos estados mais caros dos Estados Unidos. Então, os aluguéis na Califórnia, onde eu morei o primeiro ano, são caríssimos. É um dos mais caros do mundo. Então, eu pensava assim, meu Deus, eu estou botando dinheiro fora, né? Eu tinha essa sensação. E eu falei com os meus filhos, fizemos uma reunião, como sempre, porque né, nós somos 4 e nós tomamos decisões importantes sempre juntos. E eu perguntei para eles se era ok, que eu queria realizar um sonho, que era viver num barco, e se eles iam embarcar comigo literalmente nisso. Eles, mãe, vamos lá. E foi o que aconteceu. Eu comprei o barco, procurei pouco, porque na verdade, como eu te falei, a gente se escolheu, eu e o barco, e nos apaixonamos um pelo outro, e comprei o barco e fui morar com os meus filhos no barco. Que ano que foi isso, Clarice? Fazem 8 anos, 9 anos esse ano. 9 Eu anos? comprei o barco em 2015, Ah, porque eu fiquei só um ano morando em apartamento aham. e depois eu me mudei para o barco. Comprei o barco e me mudei para o barco. Nos mudamos, né, para o barco. Depois meus filhos ficaram vivendo comigo no barco 2 anos, quase 3 anos. E aí tu imagina, o meu barco é grande, né? Mas foi uma experiência maravilhosa. E eu vou pegar carona nessa sua deixa aí de Meu Barco é Grande. Conta um pouquinho de como que é esse seu veleiro. O meu veleiro tem 12 metros, né? 40,5 pés. Para um primeiro barco, de quem sabe como é que começa na vela, é uma tradição, eu acho que é quase que uma coisa natural você começar com um barco pequeno, né? Mas eu comecei com um barco grande, primeiro porque eu sou uma mulher grande fisicamente, né? Eu sou alta, minha família toda meus filhos são bem altos. Então eu tinha uma preocupação quando eu busquei barco, ele teria que ser no mínimo, claro, habitável, né? Um barco confortável, não poderíamos estar, por exemplo, agachados, não poderíamos estar desconfortáveis, né? Tinha que ser um mínimo do conforto para todos, os 4. E então essa era uma prioridade de escolha. Então eu já sabia que tinha que ser um barco grande, mas não muito grande a ponto de eu não poder navegar sozinha com eles. E também não muito pequeno a ponto de a gente estar desconfortável. Então eu cheguei a esse tamanho, 12 metros. São 2 cabines, tem 2 banheiros, tem uma sala grande. Então meu barco é extremamente confortável, né? Foi confortável enquanto nós vivíamos juntos. E agora que eu estou sozinha no barco, vamos, agora é um hotel 5 estrelas. A gente não falou no começo do nosso bate-papo que, além dos filhos, vocês também. Você tem, se não me engano, me corrija se eu falar bobagem, mas você tem um gato e tinha um cachorro também a bordo, é isso mesmo? É, quando você tem filhos, né? Não sei se tu tem filho. Tem filhos, Marina? Não, eu falo que eu tenho só 10 pinguins tatuados no meu braço, já dão um São trabalho teus filhos. absurdo. Tá bom, então eu vou te dar assim, né? Quando você tem filhos ou pinguins, você tem, no meu caso, são 3, né? São 3 mundos, né? Meus filhos são 3 mundos. Então, é uma diversidade impressionante aí, né? 3 vidas convivendo, constantemente desafiando, né? É constantemente um ensinar e aprender nessa relação, é constante autoconhecimento, né? Porque não tem outra, esse é o caminho, né? Eu acho que acho não, eu acredito que é uma autorrealização impressionante das mulheres que decidem ser mães, né? Isso é uma decisão. Felizmente, nós podemos decidir já em 2023, muitas mulheres podem decidir sim ou não, o que não deixa de nos considerar, né, nossa feminilidade.
tão maravilhosa do nosso papel como seres humanos, mas enfim. Eles queriam muito animais. Então, como a gente viajou muito pelo mundo, era difícil, né, ter animais. E quando nós chegamos aqui na Espanha, nós já tivemos a primeira experiência com um gato, e que infelizmente faleceu na época, e depois, quando nós chegamos aqui, também queriam. Então, nós começamos com um cachorro, que foi assim, ele é o melhor sailor que a gente tem no barco, eu digo, né, o Olaf, porque ele sabia exatamente para que lado ele tinha que ir quando a vela, eu mudava as direções da vela. Foi uma experiência incrível. E depois uma gata, que é a Ocean, e ela segue comigo no barco, porque ela nunca saiu do barco. Então, ela realmente, o mundo dela é o barco. E é muito difícil, né? Quando eu viajo muito, eu tirar ela fica muito desconfortável. Então, ela faz parte do barco, não tem como. Então, meus filhos foram, né? O Olaf também foi com um dos meus filhos, o mais velho, mas a Ocean ficou no barco. E outra curiosidade que eu tenho, Clarice, como é que era a divisão de vocês nas cabines? Você falou há pouco que o seu veleiro tem 2 cabines. Como que vocês 4 se organizavam? Aí eu estou de acordo, né? Não só na parte pessoal vivi isso, mas também a profissional, de que quanto mais unidos, mais você cresce na convivência, né? Então, você tem um espaço restrito com 3 adolescentes, ou você sobrevive ali, convive e tenta ser feliz, ou você joga alguém no mar, né? Essa é a realidade de um Literalmente. barco, né? Literalmente. Porque a gente sabe, quem tem veleiro, quem é navegador, sabe que você é isso, né? Então, realmente, nós crescemos muito como família, na relação, mãe, filhos, pessoas, né, com seres humanos, e, e tudo era democrático, né? Tudo era uma conversa, tudo era diálogo. O meu filho mais velho, ele brincava, ele é o mais alto, maior, então ele ficava na sala, e a sala, a maioria dos veleiros, ela se transforma numa cama de casal, né? Você baixa a mesa e ela se transforma numa cama de casal, e ele dormia na sala. Então ele dizia, quando ele queria privacidade, ele virava para a parede, ele olhava para a parede. Então o meu filho pequeno, ele ficava na proa, na frente do barco, na suíte do barco, e a minha filha ficava ou comigo na popa, que é a suíte maior, porque eu sou capitã do barco, né? Eu sempre fui capitã da minha família, né? Porque uma mulher sozinha com 3 filhos não sai pelo mundo sem saber o rumo que vai tomar, né? Senão o teu barco afunda. Então, eu sempre fui a capitã do meu barco. A minha filha, ela é uma excelente navegadora, e ela ficava comigo ou na sala que tem outra cama com o meu filho. E ela também sempre foi assim, ela é a do meio, mulher, né, 2 homens na ponta. Ela sempre foi o balance, né? Ela sempre foi o equilíbrio da nossa família. Então, tudo foi democrático, as nossas decisões no barco. Senão, não funciona. Apesar de eu ser capitã, eles, né, todo mundo sabia o que... Você não é capitã sem ter uma crew, né? Eles sabiam, e a gente... Foi muito bom para nós esse tempo juntos no barco. Clarice, eu vou compartilhar contigo uma história, porque esse comentário seu, né, de que não tem plano B, no caso de ou você joga alguém no mar, ou você se dá bem, ou você joga alguém no mar, né? Tira para fora do barco. Porque na travessia do Pacífico, da cidade do Panamá, né, até a Polinésia Francesa, eu fui com o meu atual marido, né? E aí a gente chegou. Quando a gente chegou na Polinésia Francesa, que fui fazer um telefonema, e aí falei com a minha irmã, com a Mônica, e ela faz um comentário assim, então, puxa vida, que alívio te ouvir hoje, porque eu tava pensando que o Diego te jogaria ao mar eventualmente, como é que ele te aguentou, né? Ela falou exatamente isso. Eu tô aliviada e feliz que você tenha sobrevivido e não tenha... Enfim, o Diego tenha te suportado por esses quase 24 dias que durou a nossa travessia, né? Sem parar, assim. Me lembrei disso agora.
Olha que interessante que tu está me falando, porque eu tenho um amigo, né? Claro, você sempre busca de quem sabe mais do que você, né? Tem que ter humildade. Sempre tem alguém que sabe mais do que você e alguém que sabe menos. Você vai ensinar e aprender constantemente. Isso é a vida, né? É. Mas eu tenho um amigo que foi uma pessoa muito importante no nosso mundo náutico. Ele tinha um barco incrível de 60 pés, 9 barcos só foram construídos, um barco alemão no mundo. Ele era o proprietário desse barco, nos ensinou muito, né? Nos ensinou o que é sair para o mar com tempestade, né? E meus filhos, principalmente, tiveram experiências muito genuínas, porque você tem que saber, né? Você tem que saber como lidar com todas as situações. É melhor para você, se tá, a sua vida está ali, né? Não só a sua, mas a de toda a tripulação. Então ele dizia assim para mim, Clarice, sabe quando tu vai descobrir qual é a pessoa certa para te casar? É quando tu botar alguém no mar contigo por 20 dias. Olha que interessante que tu falou. Se em 20 dias vocês sobreviverem juntos no mar, tu pode casar com essa pessoa. Olha que legal. Tu tá bem, então, tá bem É, casado. eu vou adicionar então uma informação. A gente ainda por cima casou em momento de pandemia. Então, Opa, então melhor ainda. Mas mas isso é muito real, porque quando eu cruzei também, como tu, né? 23 dias eu cruzei o Pacífico, de Honolulu, Havaí, até aqui, Los Angeles. E foram eu e 4 pessoas, 4 navegadores, 4 homens, né? E definitivamente é tu sabe, uma experiência transcendente, né? Porque a tua conexão com a natureza, com o oceano, né, te transforma, sem precedentes, né? Te transforma de maneira que tu não volta atrás, né? E claro, aí tu conhece as pessoas realmente, né? você conhece aquele. Falando em conhecer, né? Você conhece aquele. Aqui na Itália eu aprendi um tipo de ditado que eles falam que em barco à vela, né? A pessoa que vem a bordo é que nem pescado, né? Depois de alguns dias começa a ter um cheiro não tão agradável mais. Tem um limite de tempo. Olha só, perfeito. Você tem vários trabalhos muito interessantes, né? A minha ideia era abordá-los na nossa conversa. O seu canal no YouTube, o podcast, um projeto com vela e terapia. Eu vou até depois, ao final, colocar o link para o pessoal conhecer, para ter acesso direto. Eu queria te pedir para falar sobre esse projeto de terapia e vela e muito legal essa coincidência, se é que elas existem, né? Você falou que estava aqui na Itália algumas semanas. Pena que a gente não rolou de conversar antes, mas na semana que passou, o episódio anterior a esse contigo foi sobre um projeto muito legal voltado para atender pessoas com Alzheimer e seus familiares na Espanha e com veleiro também. Muito lindo, Clarice, a iniciativa. E eu fiquei pensando que legal, porque agora o nosso bate-papo também vai envolver um pouco de saúde com vela, né? Os benefícios dessa atividade que realmente é viciante no bom sentido, né? E, enfim, eu estou muito contente dessa linha, né? Desse fio condutor que está rolando aqui no Maré Sonora. Eu queria te pedir para falar sobre essa iniciativa. Então, exatamente, porque quando você. A minha mudança para o barco foi pessoal, né? Primeiramente. Eu fui para o barco porque eu queria viver no mar e navegar, como eu faço toda semana, e era essa mudança era no nível pessoal. Claro, quando você vive no mar, quando você vive no seu barco, muda, né, a sua vida muito 360 graus, no sentido de que é uma conexão com aquilo que quem nós somos, né? E isso cada vez mais a neurociência ou a ciência tá comprovando, né? Nós somos, eu sei que parece às vezes um pouco clichê que a gente diga que nós estamos conectados. Então eu estava falando sobre essa conexão quando tu te muda, né, e vive no mar, realmente tu tem uma consciência de que nós somos totalmente, estamos intrínsecos, né, com a natureza. No meu caso é o mar, né? Poderia ser a floresta, enfim.
São conexões muito poderosas, a gente já não tem o limite, né, a fronteira entre eu e você, entre aquilo e eu, né? Então é assim um pouco o mar, eu durmo e acordo no mar, né? Eu acordo e agradeço por ele estar sustentando ali meu barco e por eu estar com esse movimento, inclusive os nossos órgãos, né, como eu falei, a neurociência, que é o que eu trabalho, e a ciência, a gente sabe que a natureza e nós somos um, né? Tudo que está acontecendo no planeta está nos influenciando mentalmente, né? Que é a minha área, diretamente, né? Sempre influenciou e continua cada vez mais. Enfim, então a minha mudança para o barco foi pessoal, mas depois os meus pacientes começaram a se. Bom, todo mundo é muito interessado, né? Uma curiosidade. Ah, mas como? Tu vive no barco? Meu Deus, uma mulher e tu vive no barco, né? Então, essa tríade, mulher, barco e a minha profissão, né? Como é que você vive aí e tal? Tá muita curiosidade. E meus pacientes começaram a ficar bem curiosos, então comecei a trazer os pacientes e começamos a navegar. Então eu vi que para os meus pacientes hiperativos, com déficit de atenção e autistas, quando eu fazia sessão no barco, porque eu tenho uma clínica que eu trabalho perto, que é onde a gente está hoje, que está bem perto do barco, e eu vou para o hospital que está mais longe. Mas quando eu trazia os meus pacientes para o barco, era incrível o resultado que eu tinha, terapêutico, né? E não só o trabalho individual da terapia, mas o atendimento de grupo para as crianças e adolescentes. Então eu comecei a alternar, atender na clínica, no hospital e no barco. E quando eu vi que realmente esses efeitos estavam surgindo, quando esses efeitos positivos, né, estavam surgindo algo que eu poderia investigar, então eu fiz papers, né, e apresentei no Brasil, inclusive na Universidade de Santa Catarina, que eu trabalho, que eu faço parte, não trabalho ativamente, mas faço parte do grupo, né, de neuropsicologia da Universidade da UFSC. Eu apresentei um trabalho científico sobre os benefícios, né, da terapia vela para meus pacientes. Então, quando tu comenta aí para mim sobre minhas redes sociais, eu até queria dizer, eu gostaria de estar mais nelas, né? Porque as pessoas que me ajudam e colaboram me cobram muito, mas eu tento estar, mas eu queria só pontuar que, primeiro, eu tenho uma vida que viver fora das redes, né? Isso é importante, porque para a saúde mental, que está sendo uma campanha bastante forte aqui nos Estados Unidos, porque definitivamente eu tenho cada dia mais trabalho, mais pacientes, isso é geral, em todos os hospitais, na universidade, a busca é intensa, principalmente depois da pandemia. Então, isso reflete um pouco do que a gente está falando, né? Da importância também de você desconectar, né? Para estar conectado com você mesmo, primeiro. Fazer uma terapia no mar, eu consigo abordar essa situação, ou seja, eu consigo oferecer saúde mental mais intensa, digamos assim, nos resultados para os meus pacientes do que se eu estiver, por exemplo, dentro do hospital. Eu fiquei imaginando como que são essas atividades, né, esses atendimentos. Você falou dos benefícios desses papers que você, desse trabalho de pesquisa, né, que você publicou. O que você pode falar sobre esses benefícios mesmo, para a gente imaginar na prática como que rolam essas atividades, Clarice? Bom, eu sempre digo para os meus pacientes, né, que eu não perco nenhuma oportunidade de estar tratando eles, desde a hora que eu começo a sessão, que são normalmente 60 minutos, uma hora, né, até o final. Nada é não intencional na minha atuação, né, como profissional. Então, se a Marina vem, por exemplo, tu vem para ter uma sessão comigo no barco, da hora que eu te recebo lá no gate, no portão, né, da minha marina, até a hora que tu vai embora, eu já estou fazendo terapia contigo. Ah, olha. Tá? Uhum. Então, com meus pacientes é a mesma coisa. E cada detalhe, né, que é aprender como funciona o barco, como navegar,
tem uma organização aí, né, de como nós vamos fazer. Não fazemos tudo no mesmo dia, porque você precisa, criança e adolescente, precisa aprender a teoria para sair no barco. Eu tenho um barco pequenininho, eu não saio com eles, são só eventos assim mais importantes, ou quando é com as famílias juntos também, a gente sai para navegar com o meu barco. Mas quando a gente aprende no início, as primeiras sessões, é com um barco pequenininho, um ômega, né? Não sei como fala exatamente, né? No Brasil, mas é um ômega, um barquinho para 2 pessoas, para uma pessoa, para que eles aprendam o que é navegar, o que é a navegação. Mas antes disso, sempre está dentro do meu barco aprendendo tudo, como funciona um barco, né? Inclusive como consertar um barco. Que Então, legal. associado à vida marinha, né? A vida marinha, o que é a vida marinha e a vida a bordo, associada a isso, eu estou sempre trabalhando questões que eu trabalharia na clínica, né? Eu faço terapia de jogos com as crianças, óbvio, criança aprende jogando. Então, a navegação é um jogo, só que não é um macro, né? Um jogo é você tá playing ali, né? Você tá se divertindo, a criança está aprendendo e ela tá mostrando todas as dificuldades que ela tem quando ela está, por exemplo, em grupo, quando a gente faz a navegação, 2, 3. Não, eu não coloco muitos pacientes, porque também tenho que escolher, né? Eu tenho que organizar um grupo que seja positivo para todo mundo a terapia, né? Porque todo tempo é terapia, né? Quando estão ali. Então eu consegui juntar as 2 coisas em uma. Não sei se te respondi claramente. Com certeza, respondeu sim. Eu fiquei até com vontade de te fazer outra pergunta, com base num material que eu assisti seu, sobre o fato de que de vez em quando rolam golfinhos aí na marina. Assim, nessas sessões, vocês já tiveram situações assim dos golfinhos chegarem? Já rolou esse tipo de coisa, Clarice? Sim, porque, vamos ver, a gente está na casa deles, né? Não é o contrário, né? Não é eles que estão ali para nós, né? Então, isso meus pacientes vivem, né? Porque muitos deles, agora mais que nunca, ficam muito tempo conectados num computador, num celular e numa vida virtual, digamos assim, né? Porque, como são meus pacientes, tem muitas dificuldades, né? Uhum. Não só transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, não só autismo, mas as comorbidades. Vamos falar de 2, basicamente, ou 3, ansiedade e depressão, transtornos comórbidos de personalidade, e também eu tenho bastante pacientes são oposicionistas desafiantes, bastante difícil em conviver, por exemplo, com mais 2 pessoas, a questão social bastante difícil, e num barco você não sobrevive sozinho. Bom, pode, mas a ideia da navegação é equipe. E também a vida marinha, como tu me perguntou, quando aparece um golfinho, uma foca, tem bastante foca, né, na marina. Os pássaros, eu tenho 2 pássaros, por exemplo, agora, né, tem temporadas. Eles me chamam de manhã, né, para Que dar legal. comida. E os meus pacientes, quando vão de manhã, eles já sabem, aí botam um nome. É que você tem essa relação direta com a natureza que muitos pacientes meus perderam, né? Tem muito pouca. Então a gente já sabe que para o cérebro, não só para o cérebro, mas quando eu digo cérebro, porque eu sou especialista, né? Mas quando especialista em, no cérebro, mas quando você está conectado com a natureza, seu cérebro, isso molda o seu cérebro de uma maneira diferente. Então, quando eles têm contato ali com o animal e eles entendem que aquele animal não é só um pássaro voando aleatoriamente, não, o pássaro é inteligente. Um golfinho também, né? Nós sabemos disso, óbvio, tem muitas investigações da inteligência dos animais. A gente se acha a cereja do bolo, mas não somos, né? O ser humano. Então, é um constante aprendizado ali, né? De crescimento dos meus pacientes e de saúde. Claro, eles melhoram quando eles têm um contato com a natureza no barco, na navegação, de quando eles não tinham, né? Eles saem sempre, tanto que a família mesmo me dá o feedback constante, tanto que a família também quer vir. Eu tenho pacientes que só querem ser atendidos no barco, Ai, que legal. entende? Nem que eu não faça a sailing therapy, que eu digo assim, não temos
atuação no barco, não navegamos, não, porque até uma amarração, quando eles chegam, eu faço eles fazerem. Então, claro, toda não, essa função neurocognitiva que você está fazendo ali é extremamente importante. Você está tentando sobreviver todo constantemente. Por quê? Porque nós estamos no barco que está no mar e que pode afundar. Alguma família já chegou a comprar um barco motivado pela situação de você viver a bordo? Não diretamente meus pacientes, mas, bom, muitas pessoas já vieram me visitar de lugares diferentes do mundo porque me viram. Bom, eu tenho um canal que a gente fez um programa que foi bem legal, do Adriano, do hashtag Sal. Ah, legal, Ele legal. é muito conhecido na vida marinha do Brasil. Então, muitas pessoas já vieram de outros lugares do mundo conhecer meu trabalho, conhecer minha vida, basicamente a vida, né? Claro, meu trabalho também está incluído, obviamente, aí. Mas conhecer e que compraram barcos e estão vivendo a bordo. Então, que dizem que eu inspirei, né? Eu motivei mulheres também, né? Que depois, quando eu vou ao Brasil, que eu sempre vou para apresentar meus livros no Brasil, ver família, enfim. Então as pessoas me abordam e dizem, meu Deus, eu moro num barco por causa de ti. Eu fico extremamente agradecida, né, por isso, porque não tenho essa dimensão exatamente, porque, de novo, né, eu tento ficar mais nas redes, mas eu não, o tempo, né, no sentido de que eu preciso atender muitos pacientes, e eu tenho meus estudantes também da universidade, então é bastante trabalho. E eu tenho uma vida, né, que é maravilhosa, no sentido, eu amo viver a minha vida, né? Então, navegar, então nem sempre eu posto o que você está fazendo, eu quero dizer que isso é importante, eu não, talvez eu devesse fazer mais. Eu achei muito legal você falar no seu canal sobre a dicas de leituras, né, com essa temática de navegação, de histórias relacionadas ao mar. Muitos livros interessantes que você recomenda nesse vídeo e para a gente até fugir das redes, mas puxando para leitura, né, para tentar voltar esse hábito que muita gente. Eu me incluo nessa, que eu estou tentando voltar a ler mais e ficar menos na história do digital, porque realmente concordo totalmente com você que tem mais aspecto negativo do que benéfico nessa relação virtual aí. Mas eu achei muito legal, Clarice, essa sua colaboração no sentido de promoção da leitura. Você lê bastante? Como é que você pode falar sobre isso para quem não assistiu esse seu vídeo? Bom, eu brinco que quando eu saí do Brasil, a minha mãe me ajudou, né, na bagagem. Ela disse: minha filha, vem cá, onde está tua roupa? Só tinha livro, né? Eu disse: mãe, olha só, eu realmente eu tenho mais, o que eu mais tenho no barco é livro. E casa, e meus filhos, e também é isso. Porque o livro é insubstituível, inclusive, para o cérebro, né? A leitura, ela é um exercício cerebral que não tem substituição. Tá? Então, tu pode ler, inclusive, num iPad, na mão, né, num eletrônico. Não é a mesma funcionalidade cerebral do que tu lê um livro. Bom, então, realmente, nós precisamos aceitar tudo que está, aceitar no sentido, a gente está vivendo numa era, né, de eletrônica, e isso é ok, e ela está aí, eu não sei se eu estou 100% de acordo com o que é mais negativo que positivo, não sei porque é o que nós temos, né? E já que é o que a gente tem, é aquela coisa, eu faço, se eu tenho limão, limonada, né? Então, se eu tenho essa acessibilidade, ok, mas eu tenho que entender que se eu leio também, eu vou estar à frente de quem só usa computador. À frente, no sentido não de estar à frente e competir com você, mas à frente de ser mais, digamos assim, ter mais consciência do que você. Porque eu estou dando chance para o meu cérebro trabalhar de diferentes maneiras.
Inclusive não lendo também, no sentido de não fazer nada, né? Tem uma série de coisas, fazendo esporte, praticando esporte, tem alimentação saudável, não consumindo drogas, nem álcool, incluindo cigarro, né? Tabaco, então tudo isso são coisas que se você faz, Marina, você está potencializando a Marina muito mais que a Clarice se ela não lê, entende? Então, isso é uma questão de você, sua escolha, né? Nós somos as nossas escolhas. Então, se você não está lendo, ok. Mas se você está lendo, maravilhoso para o seu cérebro, maravilhoso para você, para entender o mundo, para compreender as relações, para ter uma inteligência emocional melhor que quem não lê. Eu sou apaixonada por livro, com certeza. Eu sou uma escritora, eu sempre amei livros, minha família toda sempre me incentivou e eu faço isso com meus filhos. Se eu tenho que comprar alguma coisa, meus filhos, livro. Eu vou para todo lugar do mundo, eu não trago nada de presente, eu trago livro. Mas mãe, eu digo, mais mãe, nada. Você tem que ver que você não pode viver aquela vida daquele escritor, mas se você ler um livro dele, você vai viver o que ele viveu. E isso é um crescimento em todos os sentidos. Então, meus alunos também, eu tenho livros do Amir, que tu citou, que eu sei que tu entrevistou, Amir Klink, da Marina. Eu sempre consigo, pessoas que trazem, eu vou para o Brasil e trago, eu venho com muitos livros. Eu sou sócia, né? Eu tenho casa em Florianópolis, então já tenho a livraria, já me conhece, eu tenho conta. Quando eu chego, já tenho os lançamentos, ele já me espera. Eu trago esses livros e meus pacientes em inglês ou português, eu tenho muito paciente ou em espanhol. Eu trabalho com os livros, você tem que aprender a teoria. E a teoria onde? No livro, sentado no barco. Onde está isso? Então tá, lê aqui, agora vai lá e me busca onde é que está no barco. Não posso viver sem livros e recomendo que ninguém viva sem eles. Impossível, se você quer ser uma pessoa rica em todos os sentidos, né? E se eu te perguntasse o que você está lendo agora, o que você pode falar? Então, eu trouxe aqui, porque eu já sempre ando, eu sou uma carregadora de livros também, né? Então, eu estou lendo uma italiana, que eu te recomendo 100%, ela é maravilhosa, infelizmente ela não está mais aqui entre nós, mas que é a Rita Levi Montalcini. Eu estou lendo o último livro dela, que ela escreveu alguns meses antes de falecer. Bom, esse está em espanhol, que é Atrévete a Saber. Eu realmente recomendo esse livro. Ela é maravilhosa, né? Bom, nós mulheres somos maravilhosas, me desculpe os meninos. Com todo respeito. Com todo respeito, é ótimo. Também com essa da feminilidade, eu fiquei impressionada. Essa autora, ela é uma autora espanhola, eu estou lendo a Júlia Navarro, eu nunca tinha lido o livro dela, não me atraiu, né? Eu acho que livros eles escolhem a gente também, mas o último livro dela tá excelente, acho que toda a mulher deveria ler o livro dela. Também está em espanhol, que ela traz a maioria, muitas, não todas, obviamente não, tá errada essa minha fala. Ela traz muitas mulheres famosas que não foram reconhecidas, famosas e não famosas, mas eu quero dizer que transformaram o mundo e não foram reconhecidas, né? Porque sempre os homens assinavam por elas, né? Em épocas que a gente não podia estar aqui conversando, eu e tu, por exemplo. Quando você falava, eu só perdi o nome desse segundo, Clarice. Tá. Eu acho que em português deve estar Uma História Compartilhada. Ah, tá. Tá? Maravilha. É o último livro da Júlia Navarro. Maravilha. Você conhece uma livraria que tem aqui não estou em Roma, né? Mas é perto. Roma está a 80 quilômetros daqui. Eu estou em Rieti, numa cidadezinha pequenininha. Mas tem uma livraria em Roma que é a Livraria do Mar. Você conhece? Você já visitou lá? Não, olha só, eu fui para Roma aí que eu te falei, né? Não fui. É muito legal. Eles ficavam anteriormente perto da Piazza Navona, Piazza Espanha, da Praça Espanha, e agora mudaram para o endereço perto do Circo Máximo, perto daquela sede lá das Nações Unidas. E muito legal, muito, muito legal. Tem muita coisa interessante. Vira e mexe eles fazem também
encontros com autores, justamente por ser anexa a uma área que pode fazer esses eventos, né? Eu recomendo total, quando você vier para cá, além de avisar, por favor, que visite a Livraria Ah, do não, Mar. tá. Mas ó, vamos deixar, né, essas recomendações aí nas informações, porque isso é importante. Quando eu for de novo a Roma, eu vou com certeza conhecer. É bem legal. Eu tenho uma que eu gosto muito em Madrid, talvez, né, seja bem parecida com a que tu está me comentando, que se chama Náutica Robinson. Também depois eu vou te mandar e a gente deixa aí para as pessoas que estão nos escutando. E também é incrível, incrível o que essa pessoa que é o Robson, é o dono, né? O que ele tem, né, de acervo ali de livros sobre o mar, sobre a vida marináutica. Bom, é incrível, não dá para ir para Madrid e não visitar essa livraria. Ah, que bacana saber. E uma outra coisa que eu queria te pedir para falar é. Você fala, por exemplo, da autonomia dos seus filhos, de cada um ser muito bom em uma área, né, dessa junção na equipe para ser uma equipe bacana, porque cada um tem uma habilidade em uma determinada função que ajuda, né, no grupo. E você também fala de uma situação com a sua filha, que ela tem essa qualidade de, em situação extrema, assim, de estresse, de pressão, ela ser focada numa situação de complicada. Como é que foi essa situação, Clarice? Eu fiquei curiosa para saber como é que foi essa situação se aproximando da Marina e como é que foi exatamente isso que aconteceu? Tá. Tu tá falando da Marina, minha filha. Da Marina, chegando na Marina, a sua filha chama Mariana? Mariana? Porque a Mariana, tá, não, tudo bem. Não, porque no vídeo ela saiu como Marina. Não, Mariana, isso aí. Sim, assim, né? Dá para a gente metaforizar a minha vida a bordo com os meus filhos, aproximar da vida, acho que de qualquer um, né? E também da questão do meu trabalho, né? Como psicóloga, como neuropsicóloga. Porque ainda que não seja fixo, que eu vou te dar algumas características, obviamente, meus filhos sempre mudam, né? Como toda pessoa, todos nós. Você sempre está se descobrindo nessa caminhada, né? Que é a vida. Então não gosto de colocar assim umas características muito fixas, porque elas mudam, né? E mudaram e eu acompanho isso, continuo acompanhando com os meus filhos, enfim, ou com relacionamentos, tu sempre está acompanhando esse crescimento. Mas na nossa vida a bordo, essa proximidade que a gente conversou antes, ela ficava muito, ela é muito ressaltada na hora que o bicho pega, né? Na hora que o bicho pega, você vê as características de cada ser humano. Por exemplo, da dor no hospital, ou na clínica, ou no atendimento de emergência, você vê a autenticidade do ser humano ali, né? Ele se apresenta naquele momento, tanto negativo como positivo, enfim, aparece. E no momento de crise, isso aparece. Então, digamos que em momentos decisivos numa navegação, num momento que pode ser você entrando numa marina simplesmente, ou dando uma voltinha ali fora, né? Que eu sempre falo da segurança como é importante. Aí você conhece realmente muito das pessoas, não totalidade, mas muito delas nesses momentos. Então, né, os ditados, a dor ensina a gemer, quando é que você vê que o bicho pega e quando você vê o que a pessoa se apresenta. E num barco, o bicho pega muitas vezes, como na vida, né? Vai te dar como uma surpresa, né? São as surpresas que te aparecem e tu tem que atuar rápido. Então, a Mariana, minha filha, ela é de atuação extremamente focada na solução quando o problema acontece no barco. Aconteceu um problema, ela sabe agir, ela como se ela bloqueasse toda a informação irrelevante e só fica com o que interessa. O que eu tenho para fazer agora, imediatamente, que eu vou resolver essa situação? E isso é fantástico para uma navegadora, né? O meu filho mais velho, ele tem uma inteligência cognitiva impressionante. Não é, obviamente, eu estou dando aqui coisas que são positivas, né, para a gente no barco. E ele sabe exatamente onde colocar as velas. Ele tem um cálculo que eu não tenho, por exemplo. Um cálculo
físico, sabe? O vento veio, onde é que eu tenho que fazer? E a manobra, ele tá pensando como um bom navegador. Você tem que pensar sempre na frente, né? Não o que está acontecendo agora, mas o que vai acontecer daqui os próximos minutos que eu preciso atuar. Então, ele fecha aí. E o meu filho pequeno, ele me ensina o que tem que fazer aqui, consertar alguma coisa, quebrou, eu aprendi forever. Eu sempre vou saber usar isso aqui. Ou seja, ele é prático. Quebrou, me diz como eu tenho que fazer, eu não vou esquecer mais, eu conserto isso aqui e eu sei o que eu tenho que fazer. Então, claro, se eu juntar essas 3 cabeças e a minha, eu tenho uma cru quase perfeita, né? Eu sempre gosto de falar quase, porque a gente sempre tem uma margem de erro aí mínimo, sempre tem a vida, né? E eu, como cientista, né, entendo isso, é uma coisa normal de qualquer investigação. Mas, enfim, a equipe, né, trabalhando ali para que o quê? Para que uma navegação seja sempre prazerosa, segura, que a gente cresça cada vez que sai para o mar e volte, né? Então, cada vez que você tem um desafio na sua vida, é como sair para o mar e voltar, né? Qualquer coisa que cause dor em você, porque hoje a sociedade a gente que não quer ter dor, né? O que é uma falácia, porque a vida é feita de dor, né? E de problemas, senão não seria vida. Senão nós estaremos aqui conversando. Então, logo, se você sai agora, hoje, tem um problema, pode estar parecendo horrível para você, mas você vai voltar para casa, ou vai voltar para a marina, para o porto seguro, uma pessoa melhor. E O nessa seu ocasião. cérebro, né? E Clarice, e como que foi nessa situação? Vocês estavam voltando para a Marina para atracar o barco? Teve uma situação assim que foi desafiadora para vocês? Voltando para a marina atracar o barco, eu me dei conta ainda eu não tinha assim um controle total ou um descuido talvez da quantidade de combustível. Então eu entrei numa marina sem combustível suficiente para usar o motor, ou seja, sem o motor funcionando, no escuro, Ah, de noite, né? Aonde tinha bastante vento, muito vento. Então a minha filha eu e ela e colocamos o barco dentro da marina, a vela, um barco de 40 pés, com bastante vento. E aí olhamos eu para ela lá para mim, disse, mãe, é o seguinte, é nós, né? A gente tem que resolver isso aqui. Eu digo, então tá, então é o que tem que fazer. Mas uma coisa interessante que eu queria te comentar que é o seguinte, né? Porque, claro, é uma tensão com certeza, né? Bastante. Foi bastante tensão, muita nessa situação específica. Aconteceram outras muito parecidas, mas assim, nessa situação específica, onde a gente aprendeu muito, né? Ou vai ou racha. E também eu sempre tive assim, também metaforicamente, mas essa é a realidade, eu tenho seguro 100% do meu barco. Então eu pensei, claro, eu não tenho seguro para a minha vida, da minha filha e a minha, obviamente. Eu tenho que defender aqui, a gente vai ter que estar protegida. Mas o barco, vamos, é um bem material. Ele é substituível, né? E a vida em si, a gente também faz a gente, naqueles momentos, uma hora, menos, né? Minutos ali que tu tem para tomar as atitudes necessárias, tu também entende na vida do mar que tu é efímero, né? Que tu só tem o presente ali para atuar. Então dá tanto sentido nas coisas, entende? É tão rico a experiência, que é o que eu tento passar para os meus pacientes quando eles estão na Sailing Therapy, né? E quando eu também estou no hospital, enfim, a minha vida ela não está desconectada de nada disso, inclusive está tudo conectado. E eu vejo hoje meus filhos, apesar de viverem em terra, né? Eu vejo que é como se eles estivessem no barco, como eles levam a vida. Eu queria recomendar mais um livro que eu estou lendo, é muito importante, eu acho que a gente o livro é do Gabor Maté, com o filho dele, o Daniel Maté. Eu não sei se Maté é como exatamente pronuncia para você, mas
O Mito do Normal, então é The Myth of Normal, é o último livro dele, excelente, excelente, eu recomendo. Essa pessoa tem vídeos dele, é o que eu estou lendo agora. Porque tu falou da Cesta da Clarice, né? Que é um projeto que está aí, que eu estou, como eu te falei, né, com a minha equipe, a gente está tentando retomar e toda semana está transmitindo, né? Teve muito bom feedback, pessoas me perguntaram muito sobre. Então, a gente vai colocar, inclusive, na sexta-feira, né? A Cesta da Clarice, que vai ser os livros que eu leio e recomendo. E esse, definitivamente, do Gabor, eu recomendo. Os vídeos dele, a pessoa dele. Maravilha. O seu trabalho no podcast chamado TDAH e Autismo, da teoria à prática. Então, voltando, corrigindo aqui, TDAH e Autismo, da teoria à prática. Você faz esse trabalho super legal, juntando outras duas paixões, o rock e os estudos, né, voltados ao autismo, ao TDAH. Eu queria te pedir para falar sobre essas siglas, situar um pouquinho nossos ouvintes e falar sobre o podcast, apresentar esse trabalho muito legal. O TDAH, como eu falei antes, é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Ele tem um hífen aí no meio, né? E o H fica separado porque a gente sabe que o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né, ou quem conhece o transtorno, ele pode ser combinado, que é você ter o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ou você pode ser só o transtorno de déficit de atenção, ou só você ser hiperativo. Tá? Que é o mesmo, né? O transtorno é explicado dessa maneira, assim, generalizando, vamos dizer assim, simplificando, não generalizando, simplificando. E autismo, que também é outro, que é o espectro, né, do autismo, que também é um transtorno neurológico, né, que a gente sabe que afeta crianças, adolescentes, bebês, as famílias e adultos, obviamente. Ok, sabido isso, os transtornos é a minha especialidade, a maioria dos meus pacientes tem esses transtornos, é com isso que eu trabalho, e o título aí é o título do meu livro, o primeiro livro e o segundo. O primeiro eu editei na Espanha e o segundo no Brasil, que é TDAH da teoria prática, porque eu via que tinha muita teoria sobre o assunto, mas na prática faltava material. E era o que eu fazia, né? Ajudava as famílias e meus pacientes a como viver, conviver, viver, ser feliz com o TDAH. Então, foi esse o título. O podcast surgiu com uma paciente que ficou ela diagnosticada com TDAH, que ela é roqueira, né? E que ela sugeriu para mim, bora, Clarice, vamos fazer podcast, porque ela é uma pessoa que muito na mídia, ela, né, no Brasil principalmente, participou de vários programas de televisão e teve bastante fama, né, no Brasil, agora vive aqui na Califórnia. Então, ao nos conhecermos, ela me propôs a gente fazer o podcast. E aí foi o podcast que surgiu. Mas, infelizmente, a gente ainda não fez um fechamento, não nós duas, porque nós não estamos mais fazendo podcast, porque por horários, e, de novo, né, eu tenho muito trabalho, ela também, então a gente não deu continuidade, não vamos dar continuidade, mas talvez fazer podcasts com convidados meus, né, pessoas também que se interessam, profissionais, talvez esse projeto siga aí. Mas, enfim, eu recomendo porque ela mesma falava dela, né, das situações, e ela era minha paciente, então era uma troca e um feedback de como isso acontecia no dia a dia dela e comigo na terapia, com a minha experiência profissional. Esse era o projeto. Puxa, eu não sabia que então não vai ter mais episódio novo. Achei muito, muito interessante o trabalho. Não, foi muito bacana, continua sendo, né? As pessoas têm um retorno muito legal. Então é importante, todo material que é importante, principalmente que eu tento produzir, né, com a máxima qualidade, é informar sobre ambos os transtornos, né? Esse é o objetivo. Então, como eu ainda continuo ativamente, né, trabalhando
A gente está, a minha equipe, né, que faz esses trabalhos, eu tenho até uma reunião amanhã, parece, com uma equipe também, outra empresa bem grande, que eles fazem essa organização de podcasts, de cursos, quer dizer, tem muito interesse. Então, novidades acontecerão nesse mesmo sentido, que é conscientizar sobre TDAH e autismo. Ah, que legal. Puxa, é um tema muito sério, né? E muito interessante. Avise, por favor, também dessas novidades, porque eu fico com muita vontade de aprofundar, de usar o Maré Sonora como uma plataforma, como um caminho, né? Uma ferramenta para dar voz aí a essas iniciativas em prol da saúde, que conciliem o mar, a vela, né, essas práticas para benefício da saúde. Eu estou cada vez mais encantada com isso e precisando, conte comigo, porque acho que só pode ajudar e acho que eu gostaria de participar, de fazer do Maré Sonora uma ramificação em prol da melhoria, assim, né, que enfim, estamos aí, conte comigo no que precisar, maravilhoso. Clarice. Maravilhoso. Como tu citou o anterior, que eu dei uma olhadinha, não terminei, mas vou assistir do Alzheimer, né? Porque nós temos muitos casos, né, de Alzheimer. Cada vez mais, inclusive em idades mais tempranas, não seria, né? Cedo. Mais cedo. Exatamente, vamos lá. Mais cedo, então, claro, definitivamente, né? Qualquer contato, de novo, né, com o mar, que é o caso que a gente está conversando aqui, né, maré sonora, a gente está falando sobre as marés, sobre o mar, definitivamente é terapêutico. Né? O mar não pode, vamos dizer que não vamos falar o não, vamos dizer, o mar cura você, né? Sem dúvida. Porque é uma intensidade de vida, né? Bom, só para dizer, ainda que pareça que todo mundo sabe, a maior parte do nosso planeta é mar, né? Água. Sim. O nosso corpo também, né? Ou seja, né? Essa conexão que a gente estava falando anteriormente. E isso a ciência, tem muitas investigações que comprovam isso, né? E cada vez mais. Então, quer dizer, o caminho é como a gente fala que todos os caminhos levam a Roma. Olha que legal, né? Todos os caminhos levam ao mar. Nós duas poderíamos ser suspeitas em dizer isso aqui nesse podcast. Mas isso, né? Poderia ser todos os caminhos levam para a floresta. Ok, mas no nosso caso aqui, todos os caminhos levam para o mar. Ou seja, tudo que de bom estiver sendo criado pela ciência ou pela neurociência, ela vai estar levando aí, né? Na natureza. Toda medicação, inclusive a que eu desenvolvo, estudo, investigo, ela é originária da natureza. Esse bate-papo, ele vai ser divulgado no dia 28 de maio, um dia depois que o Maré Sonora completa 3 anos. Parabéns! E para a gente ir fechando aqui, Clarice, hoje, antes de te agradecer, obviamente, o que você pode falar sobre os aprendizados, sobre as experiências, assim, uma abordagem final aí sobre essa vida a bordo, a Clarice que você se tornou, que está né, construindo com essa dinâmica que você está... Se tornando. Né? Se tornando, exatamente. O que você... Não sou nada. Como é que você avalia assim, essa experiência para você como profissional e ser humano? Eu realizei mais um sonho, né, que ter uma casa na Califórnia, uma questão material, né, que a gente está sempre, como eu disse, conectado com tudo, né, você tem que viver onde você está vivendo, não os radicalismos, né, a gente aprende isso muito no mar, sem radicalismos, eles não são bons, inclusive, para a sua saúde mental. Ele afeta muito, né, o estresse, a vida que se leva hoje, sedentária e com maus hábitos, te deixam doente. Ok? Sabemos disso? Perfeito. Então, os radicalismos te deixam doente. Então, bom, voltando aí que era uma casa. Eu não consigo voltar para casa, para a terra. Ainda. Não sei se vou conseguir. Porque
eu sempre fui uma pessoa feliz, né? Felicidade sou eu gosto de dizer isso e ensinar isso aos meus pacientes. A gente busca muito fora e a gente tem tudo dentro. Então tem uma historinha grega dos deuses gregos que dizia, eles queriam esconder um segredo, né, do ser humano. Então cada deus deu a sua opinião. Vamos esconder no mais profundo da floresta, vamos esconder no mais profundo do cosmos, vamos esconder inclusive mais profundo do oceano. E aí não era suficiente. Então Zeus, né, o deus de todos os deuses, disse, bom, eu acho que tem um lugar perfeito para se esconder. Vamos esconder dentro do próprio ser humano. Tanto perfeito é que a gente ainda segue buscando, né? Nós mesmos fora. Definitivamente eu também sou suspeita. A terapia ou a Sailing Therapy pode ajudar muito você a descobrir e olhar para dentro. Quando eu estou no mar, quando eu estou dentro do meu barco, eu estou constantemente dentro de mim. Quando o golfinho passa atrás, eu estou tomando café ou eu estou trabalhando, é uma conexão tão grande com aquele animal, é uma coisa tão genuína, tão divina, digamos assim. Bom, eu acredito em Deus, ou na natureza, né, como você queira chamar. Eu acredito nessa... Definitivamente, eu só estou aqui conversando contigo e se eu sou algo, e eu acho que eu sou muito pouco, mas se eu sou algo que é doutora, que é neurocientista, que é não sei, que é mãe, que é esses títulos... é graças a essa força incrível que eu chamo Deus, né? E que eu chamo também o mar, a natureza que eu vivo. Então, o que é a tua pergunta para mim sobre ser humano, estar sendo, né, Clarice, nessa vida, eu constantemente me redescubro no mar. Então, quando eu saio para navegar, é como dizer, eu estou na minha terapia. Apesar de que não é terapia, né? Eu gosto e eu também, como todo terapeuta, fazer terapia é excelente, mas viver no mar, conviver com a natureza marinha, né? Com a vida marinha, a água, né? A água é vida, a água está viva, né? A água salgada está viva. Uma experiência que eu sugeriria a todos se darem a oportunidade de viver. E depois me conta pra gente. Adorei falar contigo, Clarice. Puxa, super obrigada. Igualmente. Parabéns pela sua trajetória, pelos seus conhecimentos e pelo que você está fazendo tão bonito em prol de quem precisa, e só tenho a te agradecer e te dar os parabéns. Por favor, realmente, volto a dizer, quando vier para esse lado aqui do Atlântico, cruzar a América do Norte e atravessar o Atlântico, avise. Vou adorar falar contigo pessoalmente. Obrigada, Clarice. Avisarei, sem dúvida. Eu que te agradeço muito, agradeço a todos que vão nos escutar, agradeço a todos que me acompanham, que compram meus livros, que dizem que eu sou alguma coisa, que acham, e que eu posso ajudar meus pacientes, famílias, meus estudantes, meus leitores, o Brasil, né? Definitivamente. Itália, eu sou apaixonada por isso, e como tu, todos os países que eu vivi, o mundo inteiro, mas principalmente é o nosso país, o Brasil. Muito agradecido, muito obrigado de coração.